Estamos de volta com a Hora da Saúde, falando sobre hepatites virais, nesse período de conscientização aqui sobre esse tema que é tão importante a gente abordar e a gente trazer informação aqui para o nosso telespectador, para a sociedade. E agora eu vou entrar sobre a questão da faixa etária, viu, doutora Patrícia e Daniele, com relação a essa contaminação. É mais comum crianças contraírem a hepatite, adultos, ou depende do tipo de hepatite? Como que funciona essa questão da faixa etária para a contaminação? Sim, o mais comum, então, realmente é a contaminação, o predominante é por faixa etária e por tipo de hepatite. Então, como eu tinha dito um pouquinho no início do programa, então, a hepatite A, ela como é uma forma de contaminação oral fecal, geralmente as crianças são mais afetadas, né? Porque elas brincam mais no chão, têm contato com terra, com areia, pode pegar alimento tudo e colocar na boca. Então, normalmente, a hepatite A é mais comum nas crianças, né? Antes abaixo dos 10 anos de idade. Só que depois que foi implementado o calendário de vacinação, a vacina da hepatite A, essa prevalência também reduziu, né? Essa incidência reduziu muito ao longo dos anos. No caso da hepatite B, é muito comum a faixa etária acima dos 17, 18, 20, até os 40 anos de idade. Porque é uma faixa de contaminação que a relação sexual desprotegida é muito comum. Mas também existem casos nas crianças, por exemplo, existe a contaminação no pós-parto. Então, a via de contaminação, por exemplo, a via do parto normal, ela é uma fonte de contaminação quando a mãe é contaminada. Então, existem casos que também acontecem na criança, no bebê, no recém-nascido, e que uma forma de prevenção, por exemplo, é a vacina e a imunoglobulina de mães que são contaminadas. No caso da hepatite C, a prevalência hoje é mais comum acima dos 40, 45 até 50 anos. Por quê? Há 20, 30 anos atrás, antes do diagnóstico da hepatite C, as transfusões de sangue eram feitas sem esse rastreio. Então, o sangue era passado contaminado porque as pessoas precisavam de transfusão sanguínea e não se sabia, não conhecia-se o vírus. Então, hoje a prevalência é maior nessa faixa etária, porque são essa faixa etária que recebeu transfusão de sangue lá atrás, ou mesmo fez tatuagens, piercings, né, tiveram contato com agulha contaminada em relação à droga injetável. Então, hoje elas fazem esse diagnóstico. No caso da hepatite D, ela é mais comum na região norte do país e ela tem associação direta com a hepatite B. Então, só tem hepatite D ou delta quem tem uma hepatite B. Então, essa forma de contaminação é a mesma, contato com sangue contaminado, com relação sexual, tanto que os pacientes podem se contaminar das duas ao mesmo tempo, da B e da delta, D ou delta, né? E no caso da hepatite E, ela é mais comum em imunossuprimidos. Então, por exemplo, numa gestante, ela é comum de pegar hepatite E. Pacientes, por exemplo, pós-transplante hepático ou transplante de órgãos sólidos, eles são comuns de pegar hepatite E. Geralmente, quem tem essa imunidade um pouco mais comprometida. Então, essa que é a faixa, aí já não tem uma faixa de idade, né? Mas realmente a situação da imunidade do paciente. Uma pessoa que, por exemplo, contraiu a hepatite A, ela pode contrair a B, a C ou qualquer uma? Existe a possibilidade, sim, de se contaminar por mais de um tipo de hepatite, né? Nós temos na prática clínica, é muito comum a contaminação pela mesma via, né? Por exemplo, a via sexual ou a via com contato parenteral, que é de sangue, então é muito comum pacientes que têm hepatite B e C juntos, né? Mas não impede de eu ter as outras formas. Então, eu posso ter uma hepatite B crônica, eu sou portador do vírus, eu vivo com esse vírus, não sinto nada, mas eu me exponho a um local que tem uma alimentação suspeita e eu posso me contaminar com a A, eu posso fazer até uma hepatite A aguda e eu continuo com aquela B quietinha, eu mesmo posso até reativar essa B. Então, independente, eu posso ter mais de um tipo de hepatite ao mesmo tempo no meu organismo. E com relação ao esquema vacinal, com relação à vacinação em específico, qualquer pessoa pode vacinar, independente de qualquer tipo de hepatite, ou existe um cronograma? Como funciona o esquema vacinal? Então, existe um cronograma vacinal, que em crianças que ao nascimento elas tomam a vacina para hepatite B, então é uma dose no nascimento, uma com 1 mês e depois ao final de 6 meses. A vacina da hepatite A, ela também vai tomar ao longo do primeiro ano, então até o final do primeiro ano vai ter tomado 2 doses. Ao longo da vida, o paciente pode ser que precise de reforços dessa vacina, né? Ou, por exemplo, a vacina não foi eficaz. Então, é importante saber que existe a possibilidade de ter um reforço, de tomar a vacina da hepatite B novamente depois.
Por exemplo, pacientes que não têm imunidade boa para hepatite, não têm anticorpos suficientes e vão começar, por exemplo, uma quimioterapia. Então é importante tomar, por exemplo, principalmente se ele já teve um contato com o vírus da hepatite B, ele pode reativar a doença. Então, nessas situações, a gente dá um reforço da hepatite B. No caso da hepatite A também, que tem vacina, às vezes o paciente também nunca teve uma hepatite A na infância, ou, por exemplo, quando ele nasceu, ele não tinha essa hepatite A no calendário vacinal e ele não tem anticorpos. Então, quando ele também tiver, por exemplo, para realizar um transplante, por exemplo, ou uma quimioterapia, ele também vai tomar a vacina da hepatite A. A hepatite C não tem vacina, né? Então, assim, esse é o nosso foco principal na realização do teste por isso. Enquanto nós não acabarmos com a hepatite viral, a hepatite C, por exemplo, enquanto a gente não tem vacina, se a gente não parar essa transmissão, o vírus nunca vai acabar. Então, no caso da hepatite D ou delta, hepatite E, a gente não tem vacina também. Então, só tem da A e da B. Elas estão no calendário vacinal das crianças e, no caso dos imunocomprometidos, eles podem tomar também. Com relação aos testes rápidos, é possível saber se a pessoa, o telespectador que está em casa, ele não sabe se ele já teve a hepatite. O teste, ele consegue identificar se a pessoa já foi contaminada ou não? Como que funciona esse teste? Então, hoje a gente tem 2 testes, né? É um que identifica o vírus da hepatite B, ele identifica o contato com o vírus, né? E o da hepatite C também. Então, a partir do momento em que o paciente faz o teste, se positivar, ele é encaminhado, ele é orientado a procurar o especialista para fazer os outros exames sorológicos para verificar se realmente é uma hepatite e avaliar a necessidade de tratamento. Tá? Então, o importante, né, o fator primordial em relação à campanha é voltada para a testagem, né, para a gente pensar, né, no diagnóstico precoce, né, nas formas de prevenção, como a gente falou, verificar o uso do preservativo, né, o não compartilhamento de seringas, de agulhas, de objetos perfrocortantes e, além do momento em que o paciente tem o diagnóstico, seguir o tratamento, né, aderir ao tratamento, no caso da hepatite C. Muitas vezes a gente garante a cura, né, a maioria das vezes, né, doutora Patrícia? E a hepatite B é o acompanhamento. Eu até ia colocar essa questão que a Daniele falou com relação à cura, né? Se a gente pode falar de cura com relação às hepatites virais, e também como funciona a questão do tratamento, né? Foi identificado no teste rápido ali que o paciente ele está positivo com relação à hepatites, aí vai encaminhado para um especialista. De que forma é esse segmento aí com o tratamento? Uma vez que o paciente faz o teste e que se esse teste for positivo, ele vai ser encaminhado para uma unidade de saúde especializada, igual a Daniela falou. Então, uma vez que ele chega nesse serviço de especializado de tratamento das hepatites, lá são feitos outros testes para identificar, por exemplo, qual estágio de doença que ele está. Por exemplo, pode ser que ele se contaminou recente, pode ser que ele tenha se contaminado há muitos anos, pode ser que ele está inativo do vírus, ele está quietinho, não está causando nada, mas pode ser que ele está já em fase de cirrose. Então, uma vez que se identifica a fase da doença, o estágio que ele está, a gente programa o tratamento. Então, o tratamento, eles são medicamentos, né? Assim, no caso da hepatite B, uma vez que eu tenho hepatite B, ela não tem cura mesmo. Então, realmente, o paciente tem que acompanhar assim para o resto da vida. Por quê? O vírus, ele acopla dentro do núcleo, no DNA da nossa célula. Então, é muito mais difícil essa soroconversão. Então, ele acompanha para o resto da vida, enquanto ele tem que fazer um acompanhamento a cada 6 meses, porque o vírus da hepatite B, ele é carcinogênico, então, ou seja, ele induz ao desenvolvimento de câncer de fígado. Mesmo que o paciente não tenha uma cirrose antes, o normal é o quê? Ter inflamação do fígado pelo vírus, transformar-se numa cirrose e depois evoluir para um câncer. No caso da hepatite B, isso normalmente não acontece. Ele pula da inflamação para o câncer de fígado. Então, o rastreio, o acompanhamento tem que ser a cada 6 meses. No caso da hepatite C, ela, graças a Deus, tem cura em mais de 99% dos pacientes. Nós mesmos, na nossa prevalência lá em Aparecida, é de 99% de cura. Então, o tratamento são comprimidos por mais ou menos 2 até 6 meses só e com mínimos efeitos colaterais. Tá? Todos os tratamentos são disponibilizados pelo Ministério da Saúde gratuitamente. Então, uma vez que o paciente esteja contaminado pelo vírus da hepatite B e da hepatite C, ele tem tratamento. No caso da hepatite B, ele vai usar um medicamento, né, que é comprimido também, que é o mais comum de utilizar. Existe um medicamento injetável também,
Mas para poucos casos, no caso o de comprimido, né, com essa indicação, ele vai usar por muito tempo. No caso da C, ele usa de 2 a 6 meses e curou em mais de 95%. Agora, vamos falar de novo sobre prevenção, doutora Daniele. De que forma nós podemos prevenir no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes, como nós falamos aqui, mas eu acho que é importante a gente frisar novamente, né? Acho que é mais importante a gente falar de prevenção do que, de fato, a gente falar de tratamento, né? A conscientização para a população. De que maneira, no nosso dia a dia, a gente pode prevenir as hepatites virais? Então, assim, o que eu sempre falo, todas as vezes que eu vou falar de hepatite ter relação sexual sempre com o uso do preservativo, mesmo se você é casada há muitos anos, né? Ter seu kit de manicure com alicate de unha, com esmalte. Eu tenho o meu, a doutora Patrícia também tem o dela. E isso, só fazendo um parêntese aqui, mulheres, né? Isso não é ruim, você chegar no salão de beleza ali e levar o seu próprio kit, né? Eu acho que, como eu falei, é uma forma de cuidado com você e com o outro, né? E o salão agradece, e o né? salão vai agradece economizar, também. claro. Não é ruim, porque muitas vezes pode pensar assim, mas será que a manicure não vai achar ruim de eu estar levando o meu próprio kit? Porque ela é acostumada a trabalhar com o dela? Gente, não pense assim, leve o seu kit, as suas coisas, cuide da sua saúde e cuide da saúde do outro também, né, doutora Daniele? Exatamente. E fala para a manicure que você ouviu aqui na Hora da Saúde, que é para levar e tem que levar. E além disso, né, sempre quando a gente for fazer cirurgias, né, procedimentos odontológicos, certificar se a clínica segue as normas de biossegurança, piercing, tatuagem, né, tomar água filtrada ou fervida. O que mais, doutora Patrícia? Não, então, para essas coisas. Não, isso aí mesmo. Ela falou tudo, né? Relação sexual protegida, todos os materiais que sejam esterilizados adequadamente, né? Não dá para ir em qualquer clínica né? Assim, que você não sabe a procedência da esterilização, né? Então, isso tem que ter muito cuidado. Isso não vai só por aí também. Existe a contaminação também nas clínicas de hemodiálise, né? Então, assim, tudo isso tem que ter cuidado, né? Clínica odontológica, igual você falou. Então, assim, todos os locais têm que ter uma asepsia, uma esterilização adequada. Não dá para fazer em qualquer lugar. Exatamente. Tem outra coisinha que a gente costuma fazer em casa, que é algo que é uma dica de ouro, né? Que a gente tem que dar, de não compartilhar prestobarba, né? A lâmina de barbear em casa. Porque se você tiver, ou se alguém da sua casa tiver e compartilhar e se cortar, pode transmitir a hepatite. Muito, muito boa dica, muito bem lembrado, viu? Tem gente que não observa isso. Muito bem lembrado, doutora Daniela. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, o nosso tempo é muito curto, mas que assunto importante, que assunto interessante da gente trazer aqui para você, telespectador do programa Hora da Saúde. Com certeza, doutora Daniela e doutora Patrícia estão convidadas e convocadas a voltar aqui no programa Hora da Saúde para a gente abordar outros temas também, né? Tantas campanhas importantes que a Aparecida tem feito, né, para conscientizar aí a nossa população. Isso é muito bom. Eu quero agradecer a doutora Patrícia e a doutora Daniele por ter participado do nosso programa, sanado as nossas dúvidas aqui também e trazer conscientização para o nosso telespectador aqui na programação da Fonte TV. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite. Lembre-se de vacinar, de testar, realizar o teste e usar preservativo. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite também, pela participação. E lembrando mesmo, né, dia 28 de julho é o Dia Mundial de Conscientização das Hepatites Virais. Então, se não deu tempo de fazer o teste antes, procura uma unidade de saúde, porque vai ter uma campanha a nível nacional de testagem. Então, alguma unidade já está sendo feito o teste. Então, busca a unidade, se não fez o teste, faça o teste. Dia 28 é o Dia Mundial. Então, conscientização do Julho Amarelo é para todos nós. Isso mesmo, conscientização para todos nós. Ninguém fica fora dessa, viu? É importante a gente se conscientizar, cuidar de você e cuidar do outro também, viu? O Hora da Saúde está ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Continue com a nossa programação, temos uma programação muito abençoada para você durante todo o seu dia. Na próxima terça-feira nós